faculdade não ensinou na prática. E aí eu tenho sentido uma grande dificuldade dos meus alunos quando chega essa parte da audiência, porque muitos alunos hoje já são advogados, eles são profissionais, mas que não tiveram nenhuma experiência de estágio em escritório, ou muitos já têm a carteira há muitos anos, mas estava trabalhando em setor público, são... Então, a experiência, principalmente para trabalhista, que requer um raciocínio lógico muito dinâmico dentro da audiência, né? Eles estão tendo essa dificuldade. E aí... Em especial porque aqui é quente e até por questão de segurança eu tenho 20 de arrumar testemunha, né? O cara tá trabalhando, não vai perder dia de serviço, ainda mais dependendo do emprego. Imagina, chegar pro patrão, amanhã eu não venho trabalhar porque eu vou depor no processo do colega. Infelizmente a gente sabe que isso é problemático. Agora o advogado reclamante chega lá, tá sem testemunha nenhuma e viu que tem testemunha da empresa lá fora, se for uma situação que o ônus da prova é do trabalhador, o advogado do reclamante não tem que pensar duas vezes. Ele vai pedir para ouvir a testemunha que a empresa levou. Agora, o que não pode, que de vez em quando tem, é o advogado, digamos assim, comer mosca, né? O juiz pergunta para o advogado do reclamante se ele tem testemunha, ele fala que ele não tem. Aí, depois que o colega, o advogado da empresa, diz que tem, o advogado do reclamante quer que o juiz ouça a testemunha. Aí não tem jeito, porque já deu preclusão, passou a oportunidade, ele deixou passar batido, não tem como o processo ficar indo e voltando toda hora. Isso aí. Quem quiser também já pode fazer pergunta pra gente. Tem muitas perguntas que vieram hoje no meu grupo. Não vou conseguir fazer todas aqui. Tem um amigo aqui, o Luiz Madeira, que está em Portugal. Mandar um abraço para ele aqui. Muito bacana. Ai, que legal. Olha, coraçãozinho, gente. Coraçãozinho para animar a gente aqui, pra gente entregar mais coisas. Outra coisa que me perguntaram. Posso perguntar ao juiz em qual lado eu sento na audiência? Não, isso não, né? Isso? É ruim, porque o que acontece? É ruim até perante o cliente. Eu costumo, professora, quando a gente dá aula para advogados mais jovens na carreira, isso, eu sempre oriento o seguinte: eu não tenho domínio, eu não estou acostumado, eu nunca fiz. Então chega mais cedo, assiste uma ou duas audiências antes da sua, vê como é que é, vê a forma do juiz se portar, porque isso aí eu consigo adaptar a minha postura a depender do magistrado. Eu chego lá, o magistrado tá sorrindo, tá lá sendo simpático com os advogados, eu posso ali ensaiar alguma coisa para querer ser simpático. Agora eu chego lá, o juiz está aqui, só falta ter aquelas plaquinhas de tem cão em casa. Uma audiência bombástica, né? Que deu, né? Fumacinha na cabeça. Aí não, eu já vejo ali e falo, não, vou ter uma postura mais formal aqui, né? E esse tipo de situação é básico, porque quando o advogado chega e ele erra até o lado de sentar na mesa, o juiz, o outro advogado, se for experiente, já fica pensando assim, é hoje, né? Porque realmente é um civilista hoje aqui, né? Na Justiça do Trabalho, né? Tá no lugar errado, né? Enfraquece a postura do advogado. Né? Eu dou um macete, deixa o colega entrar na frente, espera ele sentar se você tá na dúvida. Né? Isso. É um macete. Dura se os dois errarem, mas tudo bem. Não é? Vai que os dois estão errados, né? E já era. Mas ele sentou primeiro, então a culpa não é sua. Mas olha, professor, eu vou contar uma coisa, professor, e é verdade. Eu fui juiz em 2 tribunais, eu fiz um concurso, passei, fui juiz no TRT de Brasília por 1 ano, fiz concurso de novo e vim para o TRT de Goiás. Mas lá em Brasília, no período que eu estava lá, teve uma história assim que a gente conta, o povo não acredita. Porque aquela bagunça de pauta atrasada, o
a sala ali de espera tumultuada, né? E fez o pregão da audiência, os advogados entraram, né? Foram sentando na mesa, e aí aquela história, né? O juiz, antes de estar qualificando as partes, já está querendo saber se tem acordo, isso e aquilo. Tem acordo, né? Então, virou para o advogado do reclamado: doutor, tem proposta de acordo? Ah, tem sim. Aí virou para o advogado do reclamante, ele mais que depressa topou, perguntou para o advogado da empresa como é que ia ser o pagamento. Ele, se pudesse ser à vista, é melhor, né? E o advogado do reclamante concordou, né? Então, a hora que foi se perceber que o advogado que sentou do lado do advogado da empresa, o processo dele era a audiência seguinte, ele era advogado do reclamante da audiência seguinte. Então a colega foi fazendo a audiência com 2 reclamantes e 2 advogados reclamantes, eles sentaram do lado errado, eles já iam fazendo um acordo. Imagina que absurdo, né? Que situação dantesca, né? Mas tem que evitar, né? É bom a gente evitar esse tipo de situação. Disseram que eles têm muita... vou deixar uma dica, né? Senta do lado do coração aí do juiz, que você não erra se você é o autor, porque não tem como errar, né? Ficou na dúvida? Lembra aí, o lado do coração do juiz é o lado do autor, então não vai ter erro. Você que é novato, fica essa dica aí. Ou então espero o colega entrar na frente e se esquecer dessa dica. Se o autor se sentir mal, ou se o advogado se sentir mal antes da audiência, é feio chegar lá dentro e pedir o juiz para adiar a audiência, ou ele vai achar que ele está enganado, está se sentindo mal só para não fazer a audiência? O que acontece, ainda mais em calor ou alguma situação, né? Eu já vi casos de colegas até sofrerem acidente, subindo a escada, né? Caiu. Aí chegou mancando lá para o juiz: olha, caí em audiência. Como é que seria o momento dele chegar? Ele pode fazer isso? Tanto o ideal e possível até, né, professora, chegar numa audiência anterior. É claro que não vai chegar e atrapalhar a audiência que você está fazendo. É aquela hora que dá um tempinho, tipo, estão tentando ali um acordo, pede licença, se aproxima do juiz e fala: estou na audiência seguinte, assim, 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 tá tudo certo aqui, o meu cliente trouxe, tá tudo tranquilo. Agora eu estou passando mal, assim, 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 queria ver com o senhor. Eu não sei se geralmente, depende, se for na capital, geralmente tem um posto médico do tribunal, né? Isso, pode até ponderar isso, falar: se eu vou me encaminhar, agora se puder adiar ou pelo menos me permitir que eu converse com o colega. E geralmente isso tem muita parceria, né, professora? Porque é o tipo de situação que você, não aprontando com os colegas nenhum tipo de deslealdade. Quando eu falo deslealdade, não é nem nada desonesto, né? Porque há muitas situações. Eu vou até dar um exemplo. Está tendo problema agora do coronavírus. As empresas muitas delas estão com dificuldade financeira. Então tem situações, o advogado da empresa procura o colega, falou: meu cliente está assim, a gente ajustou o acordo dessa forma, mas meu cliente não vai conseguir pagar. Eu queria ver se a gente faz ajusta aqui uma nova condição do acordo, né? Então, se combinou, tá tudo certo, a palavra vale mais do que qualquer coisa. Às vezes fala: não precisa nem peticionar, nem nada, que tá tudo certo, tu paga no dia tal. E já teve situação de advogado me reportar, não, claro, agora com coronavírus, mas em outras situações, que combinou esse tipo de coisa com o colega, de amanhã tá tudo certo, não tem multa nem nada, e depois de pagar amanhã, o advogado foi lá no processo peticionar, exigindo a multa que estava estabelecida no acordo, né? Então, esse tipo de situação, o advogado que não faz isso, pelo contrário, ele sempre tem a gentileza de tratar bem os colegas, de ter maleabilidade em situações desse tipo, que você não está prejudicando o seu cliente, né, de você ser maleável em
Aí chega uma hora dessa que você chegar no advogado da outra parte, olha, eu tô passando mal, assim, assim, assim. Será que você se incomoda da gente ir junto lá, conversar com o juiz e pedir o adiamento? Várias vezes, e em 22 anos de magistratura, eu convivi com esse tipo de situação e é bem bacana, porque aí o juiz vai ver ali uma data mais próxima para não ter prejuízo para ninguém e tá tudo certo, né? Agora, mesmo se o advogado da outra parte não concordar, aí não custa nada convidá-lo. Falar, olha, então eu vou falar lá com o juiz, você não quer ir lá comigo? Que aí a gente já vê qual vai ser a definição do juiz, né? Então acho que é isso, jogar limpo, acima de tudo. Sim. E outra coisa que o doutor falou, né? Às vezes o doutor tá bem de uma audiência, tá aquela confusão toda, e aí chega para falar com o juiz. O secretário não tá ali de enfeite, né? O secretário tá ali para isso, né? Conversa Exatamente. Primeiro com o secretário, e qualquer forma que for, o secretário vai passar também para o juiz, né? Para também não criar esse atrito. Ajuda isso? Conversar primeiro com o secretário? Ajuda, às vezes vai lá no diretor de secretaria primeiro, né? Porque é o para-raio de todo juiz, mais até que o secretário de audiência é o diretor de secretaria, né? Falou, olha, eu vi lá que o juiz está em audiência agora, será que você pode conversar com ele, assim, 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 tô com um problema? Isso é bem comum também. Grávida passando mal também, bom lembrar, prioridade, né? Idosos, não é só em caso de acidente, tem uma prioridade. Tem advogado que fica moscando, gente. Tá na sua hora da audiência, passou da sua hora, pode chegar para o magistrado lá e pedir a sua prioridade. Tem algum problema quanto a isso? Lembrando que a gente está falando aqui para novatos também. Então, o que parece óbvio para a gente, para eles não é. Então, a gente está aqui falando para os veteranos ajudarem os novatos e para os novatos que estão ainda se formando. Tem novatos aí que pegaram a carteira agora. Não é só advogado que já está um tempinho no mercado, não. Cláudio, eu vou só voltar numa coisa que o colega, o Luiz Madeira, ele já mandou a pergunta ali umas 3 vezes, a observação. Quando é consignação em pagamento, qual lado do pessoal sentar, né? Aí, o certo mesmo é inverter. A empresa senta do lado esquerdo, né, do juiz, e o trabalhador senta do lado direito, porque a lógica é que o autor senta do lado esquerdo, o réu senta do lado direito. Mas é importante dizer também que não tem lei nenhuma, não tem lugar nenhum. Pode até ser que o tribunal estipule essa situação no regimento interno, né? Mas é uma prática, sei lá onde é que surgiu isso, e todo mundo acolhe como um dogma, como uma verdade. Então, assim, imagina, eles chegaram lá, é consignação, a empresa sentou do lado direito, o reclamante, o trabalhador do lado esquerdo, que é o réu, né? Eu, pessoalmente, eu não vou parar a audiência por conta disso. Eu toco o barco, tá tudo certo, acho que tem muito mais coisa, tem coisa mais importante pra gente ficar preocupando do que esse tipo de situação. Cabeça, né? Olha pro outro lado, né? Mas a curiosidade, aqui no Rio, nós temos na mediação, a mesa é redonda. Ah, sim. Então, sentamos todos, né, na mesa redonda. Isso. Não sei como é que é aí, mas aqui tem um local próprio, que é o local de conciliação, e aí é redondinha a mesa. E aí não tem esse problema. Aqui a mesa é redonda, mas acaba que eles meio que um senta do lado mais direito da mesa. Enfim. Acontece. Já é hábito mesmo. E vai certinho mesmo. Pode conferir o cálculo na mesa. Se tiver errado, é feio falar com o juiz que ele fez o cálculo errado? Olha, se tiver errado, né, acha um jeitinho ali, né, mas não adianta querer achar que a minha calculadora tem um valor diferente, né? Agora, a partir da reforma trabalhista, a petição inicial ela é liquidada, né? Então acaba que os advogados estão tendo uma preocupação maior, até porque
não compensa mais a estratégia que muito advogado usava de querer vitaminar o cálculo, achando que com isso o acordo ia ser melhor cliente. Situações, eu lembro de um advogado em específico que me vem à cabeça aqui, que várias vezes eu chegava para fazer audiência, tem proposta de acordo dele pelo reclamante, ele dizia, olha, o meu cliente aceita 50% do pedido. E aí eu sempre falava para ele, 50% da conta do senhor ou da minha, doutor? Porque a conta dele era assim, se tinha hora extra, na minha conta a pessoa tinha que estar em Júpiter, né? Um dia com 80 horas para dar aquele tanto de hora extra que ele colocava no cálculo, né? Então hoje em especial é perigoso eu fazer isso, porque vai ser o critério para o juiz condenar em honorários advocatícios se perder aquele pedido, né? Então o ideal é fazer a conta certinha. Isso aí, tem gente já mandando perguntinha pra gente. Pode se animar, anima a gente também, coraçãozinho. Diz aí se você é veterano, coloca um bonequinho com gravatinha pra gente saber. Um chapeuzinho se você ainda é novato. Lembrando que a gente está falando sobre audiência na prática. Eu coloquei o tema fixado em brasa, quem chegou agora, e a gente está tentando entregar algumas coisas para vocês hoje aqui. Se a testemunha esqueceu a identidade, crédito, olha a situação. O advogado deixou acontecer isso. E aí, na hora da audiência, o juiz faz a audiência a si mesmo ou já era testemunha? Olha, professora, não existe uma regra na legislação dizendo o tipo de documento que a gente vai exigir. Ou se até precisa, só fala que tem que identificar. Né? Então, o que normalmente a gente faz nesses casos, o advogado já pondera com o juiz, olha, ele esqueceu o documento, né? Ou agora o tremendo absurdo, né, professor? Eu lembro um dia que eu estava descendo do carro no estacionamento do tribunal, eu fui cercado por um advogado contemporâneo meu de faculdade, que eu fiquei até assustado, que ele pulou na minha frente assim do nada, né? E ele falou, olha, eu estou desesperado, você tem que me ajudar. Eu falei, o que foi? Não, eu nunca fiz uma audiência trabalhista na vida, o colega pediu para eu fazer uma audiência aqui, eu fui lá, vi que a pauta é sua, e pelo amor de Deus, pelo menos você não me bater durante a audiência, tá bom. Eu falei, não, o que é isso? Vamos lá, tenta um acordo, e acabou, fizeram o acordo, deu tudo certo. Com receio mesmo. Não, mas vamos, a de conveniência, quem faz audiência trabalhista realmente é o bambambam, é o cara, né? Porque é tipo tem que ter muito raciocínio lógico ali dentro. Tinha aquelas Olimpíadas do Falcão, né? De audiência, e de repente ela muda completamente. Porque você depende do autor e você depende da testemunha. E às vezes a testemunha é da outra pessoa. Porque a sua já está falando um monte de besteira. Então realmente você tem que dominar aquilo que você está fazendo. Por isso que eu resolvi criar o meu módulo do meu curso para ajudar as pessoas, porque eu sempre tive muita dificuldade em arrumar sócios para trabalhar comigo. Porque às vezes as pessoas sabiam peticionar, sabiam até trabalhar, mas na hora que eu mandava para ir para audiência, era um problema. Então, assim, eu criei esse módulo justamente para isso, para ajudar na prática quem tem essa dificuldade. E aí eu descobri que a dificuldade é muito maior do que eu imaginava. E o curso está sendo muito bom, porque é na prática, a gente entra online, é uma festa. Bom, eu queria responder uma pergunta aqui, professora, se a senhora me deixasse. Vamos lá. Tem uma pergunta que está aí, do Márcio Santos, e até abrindo que coisa de rede social é bacana, o Márcio, ele passou a seguir a gente há coisa de um mês atrás, e a gente conversa parecendo que é amigo de 10, 20 anos. Isso é muito legal, a gente consegue ter interação, mas enfim, o Márcio, a questão do advogado que aumentava o valor para forçar um acordo mais para cima. E ele perguntou aqui, e se reduzir o valor da petição inicial para fins de sucumbência, né? Isso, professora, porque tem processos
super simples, que a instrução normativa 39 do TST, aliás, instrução normativa 41 do TST, que tratou da parte processual da reforma trabalhista. Lá fala que a liquidação do pedido ela pode ser feita por estimativa. Então, mesmo que o advogado faça um aritmético que para ele a conta é aquela, não custa nada ele botar entre parênteses, por estimativa, porque se der mais, ele tem o cálculo da petição inicial, ele não limita a atuação do juiz, porque eu explicitei aqui que era uma mera estimativa. Então, a própria instrução normativa legitima, tirando o dano moral, que o dano moral tem que colocar o valor exato que eu estou pedindo. Agora, para os demais pedidos, eu posso usar essa estratégia. Por estimativa, até porque tem muitos documentos que às vezes precisam ser analisados ainda, né? Então a gente vai adaptando por esse caminho. A audiência 1, adiar justamente por conta desses documentos. Você chega na audiência, tem muitos documentos, e aí, é feio pedir para adiar, para poder ver os documentos? Ou vai de cada juiz deixar ou não, depende da outra parte? Depende, né, professora? Porque tem processos super simples e o advogado do reclamante vem tentar um H para cima do juiz e o juiz bate o olho na hora. O advogado está com medo de fazer a audiência. E aí tudo tem que ter uma razoabilidade, porque o que acontece? Se a defesa é apresentada em 20 minutos, eu teria que pensar o seguinte, e 10 minutos para impugnação. Em 10 minutos, seria razoável exigir que o advogado faça a leitura da defesa, analise os documentos e manifeste em 10 minutos? Né? Antes de ter o PJE, eu lembro quando tinha processo de motorista ou trocador, cobrador de ônibus, de transporte coletivo, sem exagero, professora, o reclamado, o preposto, entrava empurrando um carrinho de supermercado dentro do tribunal, porque essas empresas normalmente eles fazem uma ficha diária de anotação de jornada. Então o cara trabalhou 5 anos, né? Então imagina 1.500 fichas, né? Então numa situação dessa foge completamente a razoabilidade numa audiência 1 o juiz querer exigir que o advogado ali naquele tempo tão exíguo ele faça a análise. Ou não precisa ter muito documento, mas pode ser uma questão complexa, uma justa causa que não tinha sido ventilada pelo reclamante com o advogado, né? Ou uma reconvenção, enfim, o juiz bate o olho e fala, não, isso aqui realmente justifica eu fracionar a audiência para garantir que o reclamante siga o contraditório, a ampla defesa normalmente. Sim, eu vi muitos colegas entrando com ação, que são ações até de valor alto, mas justamente por medo da sucumbência estavam colocando valores abaixo ali para poder entrar no risco, que não desse problema depois por conta da sucumbência. E aí na hora da audiência aquele montão de documento e o rito ali não dava para modificar. Então assim, cabia realmente pedir ali na hora, porque bem grande, se a senhora quiser depois, ou agora, ou depois sortear e me passar, eu mando pelo correio. Assim, tira a print da live, chama os colegas para entrar e a gente faz esse sorteio amanhã à tarde. Isso, aí marca a senhora e me marca lá no Stories, fica legal assim. E aí me diz aí quem é que quer fazer um curso comigo de mentoria, que eu vou sortear também me animei. Me diz aí quem é que dia 10 agora de abril vai começar o meu curso. Me diz aí, eu quero. Escreve aí, eu quero, pra gente poder saber quem é que quer. Vai colocando aí, eu quero, mas me diz aí se você é novato ou se você é veterano, porque eu preciso saber onde eu vou te colocar, se é no FAC 1 ou no FAC 2.
Vai colocando eu quero aí, ó, coloca eu quero direto. Tira um print nosso aí, né? E aí joga aí, chama os amigos para entrar. Ó, tá quase chegando a 100, quem sabe? Anima a gente aí que de repente a gente vê mais alguma coisa, né? Razões finas. Gente, coraçãozinho, não tem coraçãozinho aqui não, gente. Hoje, anima a gente, né, doutor? Pra gente entregar Exatamente. tudo hoje, tem que animar a gente, né? Essa hora a gente já tá cansado, cheio de aulas, temos muitas aulas hoje. Fabiano fez o quê? 3 lives hoje, tá? Se superou hoje, né? 3 lives e eu tô deitado na cama, né? Porque eu tô com um problema sério de hérnia de disco e hoje cedo eu tentei ficar sentado ali para trabalhar alguma coisa, não dei conta de ficar 5 minutos, mas estamos aqui. Enquanto a cabeça e a voz estiver funcionando, pra você ter uma ideia, professor, eu tô de cama desde 26 de dezembro. Ontem um amigo meu me ligou, ele falou assim, Fabiano, quem tá há mais de 3 meses na cama, deitado, você tá com a voz animada demais. Eu falei, olha, em 3 meses na cama, foi exatamente ontem. Hoje foi o lançamento do meu 4º livro, enquanto eu estou nesse período, né, que eu publiquei a CLT 2020, a 2ª edição do livro de audiência do Quarteto Trabalhista, o livro da MP 905 e o livro agora da MP 927, que é um e-book gratuito, viu, galera? Se vocês quiserem mandar um direct para eu passar o link, ou ir lá no site da editora Revista dos Tribunais, um livro bem bacana, meu, do Antônio Berto, Rafael Miziara e do Danilo Gaspar. Então não tem como desanimar, não. Né? Enquanto a cabeça estiver funcionando, o resto a gente dá um jeito. Então, quem quiser a mentoria também, é só clicar lá na minha bio e tem um linkzinho lá também do meu grupo de WhatsApp, que é uma comunidade que a gente também estuda bastante. Quem quiser também tem o meu Telegram, que também tem vários documentos lá que a gente coloca no WhatsApp e vai jogando lá no Telegram para poder estudar depois, porque não dá para ficar jogando toda hora o mesmo documento, né? E vamos finalizar sobre razões finais, já que a gente está um pouquinho cansado, né? Vamos lá. O que eu falo nas razões finais? Eu falo qualquer coisa, eu peço prazo. Qual é o ponto central da razão final? O que eu preciso sinalizar para o juiz? Algum documento? Seria isso? Eu preciso falar do que eu não falo, né? Porque eu pedi prazo, eu pedi a oportunidade para o juiz para fazer razões finais orais. Levantar lá, primeiro, eu não lembro, não esqueço, um advogado, cada frase, né? Aí eu virei para ele educadamente, falei, doutor, deixa eu falar uma coisa. A secretária não sabe latim e nem eu não sei nada de latim. Eu já vou falar para o senhor que eu não vou atrás de dicionário de latim para saber o que o senhor está querendo. Porque os atos processuais têm que ser no vernáculo, no português. Então não adianta querer fazer uma coisa rebuscada. Eu vou lá nas razões finais para quê? Para chamar a atenção de um determinado ponto, de um documento, de uma frase da parte da testemunha, tem muita pertinência para convencer o juiz que ele tenha que julgar de um determinado jeito. E se o caso for complexo, pede para o juiz prazo para fazer memoriais, porque dificilmente o juiz vai se negar, porque a pauta geralmente está enrolada e o advogado que pede o prazo para memoriais, ele está ajudando o juiz, né, que está terminando a audiência logo e cada um faz as razões finais no seu escritório com mais calma. Agora, eu sempre vou me preocupar com isso, não vou ficar falando, rememorando o que tem na petição inicial, o que tem na defesa. Objetivo, cada pedido, o que tem ali em favor do meu cliente que possa ajudar o juiz a se convencer para o lado dele. Isso aí. E se vocês gostaram da nossa live, né, gostaram desse bate-papo da doutora Cláudia, doutor Fabiana, para vocês aqui nós somos os professores. Sinaliza pra gente aí, eu quero mais. Comente aí lá na live. Vai sinalizando pra gente aí, eu quero mais, porque aí a gente vai responder essas outras perguntas que vocês colocaram aí.
e a gente vai responder depois. Mas para finalizar, deixa com uma. Alguém quer mais uma? Tem